Legislativa, primeiro biênio da 19ª legislatura. Vamos agora verificar o quórum. Deputada Janaína Pascoal. Presente. 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 Deputado Tenente Nascimento. Tenente. Ativar o áudio, né? Presente, presidente. Presente. Deputado Emídio. Deputado Carlos César. Ordem, senhor presidente. Presente, presidente. Carlão Pinhatari, esse presente, esse deputado presente. Daniel Soares. Tiago Auríquio. Deputado Gilmaci Santos. Presente, senhor presidente. Deputado Reni. Deputado Reni. Deputada Marta Costa, presente. Presente, senhor presidente. Presente, senhor presidente. Deputado Roque Barbieri e deputada Marina Elu. Eu vou solicitar à secretaria para que leia a ata da reunião passada. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Eu gostaria de requerer a dispensa da leitura da ata da sessão passada. O pedido é regimental e consulta os membros, havendo consenso, fica como dado lida e aprovada a ata da reunião anterior. A presente reunião foi convocada com a finalidade de ouvir a Procuradora-Geral do Estado em cumprimento ao artigo 52A da Constituição Estadual, senhora Maria Lia Pinto Porto Corona, a quem agradeço a presença. Peço aos deputados que quiserem se manifestar ou fazer questionamentos que façam sua inscrição através do chat do Zoom. Vamos passar a palavra à senhora Procuradora para uma exposição inicial e, posteriormente, ouvir os deputados. Tem a palavra a deputada, não, futura, né? Procuradora Maria Lia Corona. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Recebi o convite e fiz questão de preparar uma singela apresentação. Eu costumo ser bem informal nos meus atos e no meu diálogo, então, por favor, gostaria que todos os deputados se sentissem tranquilos e à vontade para me interromper ou perguntar alguma coisa. Eu não sei se é assim que funciona, qual é o procedimento, mas de minha parte está tudo bem, está tudo ok. A apresentação é simples, com as principais metas e um pouco de explicação do que é a Procuradoria e como estamos trabalhando. Eu não sei se os senhores têm aí, como é que a gente vai fazer de passar a apresentação. Tem alguém que possa passar isso para nós? Eu mandei ontem para a Lespe ou para a Daiane. Não sei se a Daiane tem, ok. Então, se puder passar, aí eu vou falando, explicando. Sim, nós já vamos compartilhar agora na tela de todo mundo. Ótimo. Então, podemos passar para o próximo. Aqui, matéria inicial, acho que todos já conhecem bem, mas as principais atividades da PGE, né, e atividades em 2019 especificamente. Nós somos divididos em áreas que contencioso tributário fiscal, dívida ativa, arrecadação, as inscrições e saneamento da dívida pública ativa inscrita, contencioso geral, que são o que não é tributário, mas é o contencioso, que a gente fala que é o residual, e a consultoria, que presta assessoramento aos secretários e ao governo. Programas orçamentários, que eu vou falar um pouquinho, e os breves comentários sobre a atuação da PGE no enfrentamento à Covid, que isso não foi encaminhado em 2019, mas como nós estamos enfrentando toda essa pandemia aqui e com várias provocações, a nossa atuação tem sido bem, vamos assim, calorosa, né? E bem urgente, nós estamos sendo muito demandados, então eu coloquei um pouquinho do que a PGE está fazendo. Então, vamos passar para o próximo.
A nossa instituição, de natureza permanente, essencial à administração pública, diretamente vinculada ao governador do Estado, mas nós não somos uma pasta política, né? Nós somos todos de carreira. Eu estou na PGE há quase 30 anos e não existem procuradores indicados, só concursados que permanecem governo após governo no assessoramento e na defesa do interesse público, sempre na defesa do interesse público. Compete à PGE a representação judicial e extrajudicial do Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial. Não representamos as universidades públicas. O exercício das atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e das entidades autárquicas. Assessoramento jurídico e técnico legislativo ao governador, que é a ATL, que eu acho que os senhores conhecem bem. Promoção com exclusividade no que diz respeito à inscrição, controle e à cobrança da dívida estadual. Realização de procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei especial. Temos aqui fala PPD, Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, e a coordenação dos órgãos jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas públicas e sociedades de economia mista, sob o controle do Estado e das fundações. Aqui é importante dizer que todas têm quadro próprio e nós só cabe a coordenação. Pode passar para o próximo. Medidas administrativas de reestruturação e reorganização. Em 2019, como em anos anteriores, nós estamos focando nos meios, aqui eu estou falando de tributário fiscal, da parte de cobrança, intensificando os meios administrativos de cobrança, que são menos custosos para o Estado e têm efetividade maior, aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos de acompanhamento processual. Hoje todos os processos são eletrônicos e quando você tem aperfeiçoamento de todos os sistemas, a gente pode dizer assim, você pode trabalhar com BI, você pode trabalhar com metas e com uma maior programação. Devedores qualificados, nós criamos um setor de devedores qualificados, que é diferente no que nós chamamos de grupo de recuperação fiscal, que é o GAERFIS, que é o combate aí a outro tipo de devedor. Devedor qualificado são os devedores que não são classificados por nós pelo um rating interno, não é subjetivo, é objetivo, como devedores que não são devedores contumazes, que não são devedores que nós podemos chamar aqui de uma forma resumida de fraudadores ou contumazes. São devedores que passam por dificuldades financeiras e que têm um potencial de recuperação bom, embora em situação de dívida grande. Estamos trabalhando constantemente no saneamento da dívida, segmentação do estoque, no protesto, que é a cobrança um pouco administrativa, execução fiscal eletrônica, desajuizamento, que nós falamos, não é deixar de cobrar, é deixar de cobrar pelo meio judicial, que às vezes é caro e não eficiente. Temos sistemas de gerenciamento de indicadores de dívida, para que toda a segmentação seja feita, inclusive de uma forma, como eu disse, objetiva, com aferição gráfica, nada aqui é tirado da cabeça ou tirado de uma reunião, é sempre passado por um sistema com regras claras. E aproveitamento de precatórios, isso foi também aqui, pulei um. O PEP de 2019, a apresentação, vou colocar um pouquinho aqui, acho que está, preciso subir um pouquinho, não estou ouvindo a coisa. PEP de 2019, que foi feito no final do ano, que nos trouxe 7 bilhões em adesão, mais de 7 bilhões arrecadados e 2,5 bilhões em parcela única, que isso quer dizer que entrou no final do ano. O Estado de São Paulo estava, como todos sabem, em situação financeira temerária, e isso foi acrescido para que conseguíssemos arcar com salário e compromissos nossos. Aproveitamento de precatório e dívida ativa também, mais ou menos 77 milhões já compensados e aprovados. Isso é um programa constante, tanto que nós falamos que é o deságio, como a compensação. Isso não tem prazo, vem de emenda constitucional e é um programa constante nosso. Pode passar para o próximo. Aqui, mais ou menos, eu coloquei mais ou menos não, mas em gráfico, né? A arrecadação da dívida em 2019,
3 bilhões e 800 milhões, e separando o que colocamos em PEP e em uma arrecadação ordinária. PEP, que a gente fala, é esse parcelamento especial que nós fazemos uma aprovação do CONFAS, por decreto, e tem sempre prazo limitado de adesão. Próximo, por favor. Tá? Aqui, principais atividades, colocamos 100% da base é protestada hoje. Por que nós fazemos isso? Porque a cobrança administrativa que nós estamos atuando, ela é não custosa, ela é custo zero para o Estado e ela é muito eficiente. O que nós fazemos hoje? Que nos trouxe bastante eficiência na cobrança. A nossa base está sendo muito saneada. Então, quando o protesto, o cartório de protesto, não localiza o endereço, ele passa por um sistema interno nosso, de que nós chamamos de melhor endereço, na procura do segundo e do segundo, do terceiro endereço daquele devedor. Muitas vezes são dívidas de IPVA, a pessoa já mudou de casa, já não está mais ali, dívidas um pouco antigas, carro é sempre mais difícil de cobrar, IPTU, por exemplo, você tem sempre no imóvel, quando é bem móvel, é um pouco mais difícil. Então, esse endereço e essa base de dados atualizada é muito importante para nós. E por isso esse sistema é tão caro, digo de importante, uma base atualizada é uma cobrança eficiente. Podemos passar para o próximo. Como fazemos o nosso, que a gente chama rating, segmentação do estoque, por quê? Porque hoje nós falamos, quanto vocês têm de estoque de dívida ativa para serem cobrados? 335 bi. O que significa esse 335 bi? Só para os senhores deputados entenderem como é importante a segmentação. 335 bi vem de milhares de anos atrás, é uma dívida que vem sendo acumulada. Quando você segmenta, você coloca o que está suspenso. O que é suspenso? São dívidas que estão garantidas, que estão sendo discutidas judicialmente, portanto, não podem ser imediatamente cobradas. Por quê? Porque nós estamos discutindo judicialmente a causa de suspensão. O que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, o que é não encontrado, o que é inapto e o que é ativo. Baixado é que já tem um rating de recuperação, praticamente empresas fechadas, que tem falência decretada há muito tempo, que já não tem mais solvência, que já baixaram tudo, inclusive no CADESP, nós trabalhamos muito trabalhamos prioritariamente com esse registro. Então, o que nós podemos considerar que hoje nós temos de cobrável, bom, são 140 mais ou menos bilhões de empresas que estão ativas, operando, e que por uma ou outra razão não estão cumprindo com o seu pagamento de dívida. Não podemos considerar que são empresas, isso eu gosto de falar sempre, que não é devedor, não é por má fé, muitas vezes nesse ativo a gente consegue detectar pessoas que têm dificuldade financeira, que estão em situação de recuperação judicial, ou, sim, fraudadores, contumazes, mas há de tudo. Então, qual é o nosso trabalho hoje também interno aqui um pouco? Além da segmentação do estoque, nós estamos tentando, dentro dos ativos, classificar e verificar quais são as possibilidades de cobrança e quais são as justificativas que cada um se encontra sempre objetivamente, isso é legal a gente colocar, para que a cobrança seja melhor sucedida. Vamos lá para o próximo. Aqui eu falo um pouquinho do contencioso geral e, resumidamente, nós temos trabalhado fortemente para a racionalização da atuação e otimização da litigância. A litigância cresce muito, estamos identificando as matérias em que o Estado é reiteradamente sucumbente, para que a política de litigância, empurrando sempre aquela dívida mais para frente, seja finalizada. Então, nós estamos em reuniões sempre, toda semana, inclusive com a secretária do governo e com as pastas, para orientá-los, dizendo, olha, essa tese não é mais vitoriosa no judiciário, nós estamos criando um passivo maior e não adianta, o Estado vai ter que pagar de todo jeito. Então, há uma tratativa para a identificação
das matérias em que o Estado é reiteradamente sucumbente e qual é a política que nós devemos adotar para que isso não ocorra mais e que nós possamos atender melhor o interesse público sem essa discussão que só se prolonga e no final todo mundo vai ter que pagar. Incentiva a utilização de composição, quando possível. Hoje nós podemos compor, hoje nós temos instrumentos de composição, mas existem matérias que nós somos impedidos de composição. Por exemplo, o tributo. A gente não consegue, não podemos compor. Então, no contencioso geral, que não tem essa área de tributária, muitas vezes a composição ela é bem sucedida e ela é viável. Vamos passar para o próximo. Que nossos recursos, a nossa redução de recursos aos tribunais superiores. Hoje nós temos uma política interna de não recorrer de tudo por recorrer. Então, a gente tem uma redução em mais de 50% do volume de recursos interpostos aos tribunais superiores. Isso é uma medida que foi muito comemorada internamente, não só para trabalho de procurador, mas sim para a nossa credibilidade nos tribunais superiores. Nós devemos levar a discussão só quando nós tivermos certeza do tema, da tese, né? E aqui também, segundo critérios internos, objetivos que nós fixamos, porque o procurador ele não tem hoje autonomia para decidir o que ele deve ou não recorrer se não estiver regrado aqui internamente. Essa autonomia esbarra um pouquinho numa normatização e num regramento interno do que é interesse público, né? Então, tomamos sempre cuidado com isso. Podemos passar para o próximo. Aqui é o assessoramento jurídico das consultorias, são as principais atividades desenvolvidas em 2019. As equipes trabalharam com grandes projetos, sempre com assessoramento. Nós não somos gestores, os nossos pareceres são opinativos. Quem decide o que deve ou não ser feito de acordo com a nossa orientação jurídica é o gestor. Mas temos trabalhado bastante. Inclusive, aqui nós temos um tema que falamos que é arbitragens. Hoje o Estado de São Paulo trabalha, e nós temos um setor aqui sendo desenvolvido de arbitragens. Muitas demandas e muitas questões são discutidas hoje nessa seara e não mais judicialmente. Estamos nos preparando, temos árbitros, temos gente aqui especializada, inclusive com curso fora, para arbitragens internacionais até, com legislação internacional, para que o Estado seja defendido nesta área também. Precisamos trabalhar agora com a melhor estrutura nesse setor, essa é uma meta que nós vamos enfrentar aqui para frente, porque as demandas têm crescido muito administrativas e o Estado também precisa evoluir nesse sentido. Agora, o próximo, um pouquinho, podemos passar. Uns programas nossos desenvolvidos, litigar menos e melhor, mapeamento das áreas de interesse do Estado, aqui os programas de contencioso tributário e fiscal, consultoria de assessoramento, manutenção e modernização de tecnologia. Acho que eu já falei um pouquinho disso, mas aqui nesta tela. Pode passar para o próximo. Também aqui, aperfeiçoamento e formação continuada de procuradores e servidores. Nós temos aqui um centro de estudos com cursos fornecidos, que podem até, se os senhores tiverem interesse, fazemos uma parceria aí com a Lesp, para fornecer muita coisa interessante de administração pública. Isso falta um pouco no quadro de servidores em geral, né? Uma especialização maior em administração pública e gestão pública, e nós estamos trabalhando bastante em relação a isso. Próximo, por favor. Aqui um pouquinho do enfrentamento da Covid, um pouquinho de 2019 que nós estamos passando. Conseguimos na suspensão, como os senhores todos já sabem disso, o pagamento da dívida do Estado com a União. Foi uma medida que desafogou, que deu fôlego aqui para nós continuarmos nessa luta de compra e equipar, né, a saúde com todas essas novas demandas. Tivemos um rebaixamento, inclusive, do CAPAG do Estado de São Paulo, quando entramos com essa medida, isso já foi resolvido. Suspensão de liminar que definia a moratória tributária, isso é uma grande preocupação nossa, porque em estado de pandemia, em estado de insuficiência, nós
o Estado tem que ser forte, o Estado que eu digo de São Paulo, o poder público tem que ser presente. Então, a moratória tributária e a falta de pagamento dos impostos, de acordo com o nosso caixa, que já está muito baixo, causaria um prejuízo muito, muito grande para a arrecadação e para o cidadão, porque o dinheiro todo do Estado, na verdade, é do cidadão, né? Indeferimento de liminar no mandato de segurança coletiva, impetrado por 2 entidades de classe também do não pagamento de tributos, que criaria um rombo aqui para nós de 16 bilhões. E, para desafogar um pouquinho, para dar um suspiro aqui, suspendemos o protesto por 90 dias. Pode passar para o próximo. Aqui é um pouquinho do que nós estamos vivendo. Nós tivemos, nesse mês, um mês e pouco, mais de 160 ações coletivas ajuizadas contra o Estado. Felizmente, nós temos tido vitórias, e pelo menos em liminares, na maioria delas, sempre de preservação do Caixa e do comando da gestão, do comitê de crise, pautado sempre por diretrizes do governo em relação à atuação. A nossa atuação está sempre baseada em relatórios técnicos, sempre, todas as vezes que nós entramos e que somos questionados, submetemos as questões ao comitê de crise, ao comitê da saúde, ao comitê econômico e, conforme o governador determinou, linkando isso, obviamente, com o interesse público e com as teses jurídicas, estamos apresentando as defesas no Tribunal de Justiça do Estado. Para o próximo, por favor. %70% das decisões favoráveis a nós até agora. Isso tem garantido que o cofre possa ser melhor gerido. Vamos. Próximo, por favor. Temos aqui os comentários sobre a atuação da PGE no enfrentamento à Covid, alguns assessoramentos que nós demos e continuamos dando, né? A compra de os hospitais de campanha, compra de respiradores, na PPP dos hospitais, contratação de médicos, isso são os questionamentos que nos chegaram, que nós estamos trabalhando, sempre com assessoramento jurídico e tomando sempre o cuidado para que a administração deixe tudo absolutamente registrado na maior transparência possível. Isso é a nossa preocupação, acho que é a preocupação do governo, e é sempre o que nós estamos recomendando aqui dentro. Próximo, por favor. Continuamos aqui, o assessoramento jurídico também. Não vou falar um a um para não ser cansativa, mas os senhores vão ficar com essa apresentação. Então, se quiserem consultar depois e nos perguntar alguma coisa, estamos à disposição. Próximo. Também aqui no assessoramento jurídico para edição de todos os projetos de atos normativos, os decretos não são redigidos, alguns na ATG, outros na ATL, aqui dentro, sabe? Dependendo muito de atos do governo. Alguns não passam pela consultoria jurídica, são de competência exclusiva da assessoria técnica lá do governador, e outros temos aqui a redação e a gestão disso daqui. Pode passar para o próximo? Acho que é só. Fico agora à disposição, me desculpe se fui cansativa, muita leitura, mas estou aqui à disposição para as questões dos senhores. Agradecer a sua exposição, muito boa, por sinal. E agora nós vamos passar para a primeira deputada inscrita, que é a deputada Janaína Pascoal, que está com a palavra. Pois não, deputada. Opa, acho que está sem som. Vê se agora melhorou. Melhorou? Sim, sim. Quero agradecer imensamente a excelentíssima senhora procuradora-geral, né, que nos brindou com sua presença, parabenizar pelo trabalho hercúleo que vem fazendo, né, são muitas áreas de atuação e a gente acompanha, os pareceres são todos com muita consistência jurídica, com muito embasamento doutrinário, jurisprudencial, então já ficam aqui os meus cumprimentos.
E o que eu queria ouvir, Vossa Excelência, especificamente, é sobre justamente o contrato referente à aquisição dos respiradores. Quando começaram as denúncias na imprensa, eu enviei um ofício à Secretaria de Saúde e demorou um pouco, mas eu obtive acesso à cópia do procedimento. Ok. E constatei que, nesse procedimento, né, houve uma série de pareceres da Procuradoria, inclusive da lavra de vários procuradores diferentes, e todos muito consistentes, mas pareceres, em sua maioria, vamos dizer assim, de ordem geral, né? Por exemplo, houve lá um parecer referência para essas contratações em época de pandemia, depois algumas notas técnicas possibilitando pagamento antecipado em razão da emergência. Só os últimos pareceres é que falaram mais objetivamente sobre a contratação em si. Sim. Quais são os pontos que eu queria, se possível, ouvir Vossa Excelência? A minha leitura dos autos, posso estar equivocada, ela chega na conclusão de que a maneira que essa contratação ocorreu não respeitou sequer as linhas mestras indicadas nos vários pareceres. Porque, quando nós analisamos os pareceres dos vários procuradores que funcionaram nos autos, existem linhas mestras, né? Vamos dizer assim, ao mesmo tempo que a Procuradoria afastou uma série de exigências do período de normalidade, ela apontou linhas mestras. A leitura que eu faço dos autos mostra que estas linhas mestras, estabelecidas para um período de calamidade pública, não foram observadas. Então, eu queria pontuar para Vossa Excelência, para saber se eu estou entendendo errado, ou se realmente a Procuradoria faz esses pareceres e deixa a critério da autoridade, ou se existe um trabalho de compliance da Procuradoria de checar se essas linhas foram atendidas e, eventualmente, até denunciar o não atendimento. E eu vou expor aqui os pontos que mais me chamaram a atenção. Tá, vamos lá, estou anotando. Existe nos pareceres, né, foi delineado que era necessário, à luz da legislação federal, que os contratos, os documentos, as informações referentes às contratações emergenciais fossem disponibilizadas, fossem tornadas públicas. Isso está presente em vários momentos nos pareceres. Ocorre que os contratos referentes aos respiradores, e aí eu falo contratos de forma geral, não só do ponto de vista do instrumento de contrato, eles não foram disponibilizados. Nós não conseguimos acessar publicamente as propostas que foram feitas pelas várias empresas. Em nenhum momento fica claro como a pasta chegou a essas empresas que depois, teoricamente, fizeram propostas por meio de e-mails muito informais. Então, assim, eu identifico que essa orientação dada pela Procuradoria, com base na legislação federal, que inclusive é citada nos pareceres, ela não foi observada. Um outro ponto que a Procuradoria traz nos seus pareceres é que contratações acima de 10 milhões, e aí a Procuradoria até cita o decreto, precisam passar pelo crivo pessoal do secretário da pasta. E, diferentemente do que ocorreu com outros contratos, como, por exemplo, os contratos dos hospitais de campanha, que foram disponibilizados na internet, outros contratos foram assinados, foram encabeçados pelo secretário da pasta. Este contrato em especial, ou esta contratação, ela foi toda feita por uma coordenadoria, que foi um ponto que, para mim, desde o início, causou muita estranheza. Tanto é que eu falava para os meus assessores, não, eu quero que eu oficie o secretário. E eles diziam, mas a gente ligou na secretaria e não é com o secretário, é com uma coordenadoria. Isso me causou estranheza desde o primeiro momento. Quando eu li os pareceres
da própria Procuradoria, dizendo que, em caso de contratações maiores do que 10 milhões, teria que ser por meio do secretário, eu, vamos dizer assim, confirmei o sentimento de estranheza que eu tive num primeiro momento, porque foi uma contratação de 500 milhões de reais. Outro ponto que eu acho muito complicado, né, numa contratação desse tamanho, no momento em que a lei de responsabilidade fiscal está afastada, é fazer um pagamento antecipado, muito embora eu tenha visto que há uma nota técnica, sem um contrato firmado, porque houve lá o invoice, né, o documento de pagamento, inclusive antecipado, mas não houve um contrato, doutora, nem colocando garantias. Toda essa formalização, vamos dizer assim, ela foi feita a posteriori. Mesmo a multa que o governador o tempo inteiro fala nas coletivas, ela foi estabelecida a posteriori. E os pareceres dos vários procuradores que funcionaram nos autos, eles exigem que, assim, eles colocaram como requisito para o pagamento antecipado o estabelecimento de garantias. Então, para mim, essa contratação foi toda feita, inclusive, contra os próprios pareceres. E tem um ponto que me chamou mais atenção ainda, porque em vários momentos, nos pareceres, existe uma exigência de que a empresa, na verdade, o nome que adere, né? Que a utilização é um termo de adesão, que a empresa que adere tem que ser representada pelo seu representante legal, com os documentos, né, que mostrem e comprovem essa representação, e ele, inclusive, tem que fazer uma declaração de que não tem nada contra ele. E, assim, tem uma criatura que aparece nesse processo, na minha percepção, do nada, que é um senhor chamado Basílio Fantazis. Ele aparece como representante, né? Ele aparece em e-mails, na verdade, como representante da empresa que foi contratada para fornecer os respiradores. Ele faz ali algumas comunicações, inclusive referentes ao pagamento de antecipação, mas em nenhum momento, Excelência, no contrato, no processo inteiro, é um processo de quase 400 páginas, existe um documento sequer ligando esse senhor à empresa Richens, acho que é essa a pronúncia que foi a empresa, vamos dizer assim, selecionada para fazer a venda. Então, eu queria entender se o papel da Procuradoria é um papel assim de aconselhamento, vamos dizer, teórico, ou se a Procuradoria não teria também o papel de identificar que a empresa selecionada estava sendo representada por alguém que não tinha sequer um instrumento de procuração. Eu não sabia quem era esse senhor. Então, eu só atentei para ele quando saiu uma matéria, agora eu não sei se foi na Folha ou no Estadão, dizendo que ele tinha sido tesoureiro de um partido político e que já tinha sido alvo de buscas e apreensões em outros estados da federação. Aí eu fui buscar essas notícias das buscas. Ele tem uma empresa de informática, né? Ele não tem nenhuma ligação com a área de saúde. Então, assim, é um contrato feito por uma coordenadoria onde a empresa selecionada é representada por um cidadão que, antes da contratação, com uma mera busca no Google, a gente identifica que tinha sido alvo de busca e apreensão. Então, eu queria entender se a Procuradoria não precisaria ver, né, essa situação, na medida em que os próprios pareceres exigem um documento formal de representação. E aí, uma outra coisa que também, quando eu olhei a documentação a primeira vez, eu tomei cuidado de pedir para uma assessora ler também, para a gente não ficar com nenhum vício, vamos dizer assim, de ordem política. Na primeira vez, eu não tinha atentado para um detalhe que depois eu atentei quando saiu na imprensa. Quem indicou essa empresa a fazer a negociação com a secretaria foi a Invest São Paulo, que, teoricamente, seria como um equivalente do BNDES no nosso estado.
O BNDES é uma instituição financeira autônoma. Então, eu entendo que no campo federal, não sei, posso estar equivocada, jamais o BNDES poderia indicar uma empresa para ser contratada pelo governo federal, por exemplo. Então, a minha dúvida, do seu ponto de vista jurídico, é legítimo, é legal, é lícito que uma instituição financeira, o Invest São Paulo, indique uma empresa para ser contratada para vender para o governo numa época de calamidade pública? Porque, assim, eu trago para Vossa Excelência essas indagações, porque, assim, esse contrato está me causando uma agonia muito grande como cidadã, né? Eu fui olhar os contratos dos hospitais de campanha, houve uma denúncia numa contratação na Secretaria de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Social, eu levantei o contrato, eu vi que, sob o ponto de vista jurídico, né? Estou terminando, Excelência, ele é impecável, né? Mas esse aqui, Excelência, ele, para mim, foge de todas as regras do direito. Por isso que, se possível, eu gostaria de ouvi-la. Obrigada, senhor presidente. Peço desculpas. Ok. Doutora, procuradora, com a palavra. Agradeço, deputada. Só vou corrigi-la numa coisa. Não me chame de excelência, por favor. Excelência, sim. Enfim, anotei todas as questões aqui e agradeço a leitura que a deputada fez dos nossos pareceres, agradeço os elogios feitos. São questões novas que nós estudamos internamente bastante e tudo muito novo chegando nessa pandemia. Mas nós tivemos a cautela de criar, inclusive, um grupo aqui dentro que entende de legislação internacional, de contratos internacionais, para fazer esse estudo. Então, quando nós falamos em termo de adesão e de contrato, aí batem um pouco isso, não teve garantia, mas uma menção à mitigação de acompanhamento, né? Uma mitigação de danos, a forma de execução, tudo isso nós amparamos tanto na legislação que nós temos no país, como estudos que foram feitos de contratos internacionais e que nós achamos viável. Pareceres do TCU, a própria medida provisória e outras coisas. Eu agora faço um convite especial, porque realmente é uma questão um pouco complicada, é uma questão nova para todos, eu acho que a gente tem que bater muito nessa transparência, né, para dizer que nós temos segurança da orientação jurídica que demos, e a convido, aqui no meu nome, a fazer uma visita na PGE, o gabinete está trabalhando, se quiser podemos fazer pelos sistemas Zoom ou Teams, não há problema, com a equipe que cuidou disso exclusivamente, de pareceristas, que nós colocamos aqui no gabinete, ou pessoalmente também, estamos todos aqui, podemos marcar um dia, e bater ponto por ponto, explicando que a nossa consistência jurídica nas orientações. Em relação à forma de execução mesmo dos atos administrativos, a PGE não tem essa competência e ela não entra na execução e na checagem de acompanhamento do que foi feito, do não foi feito, isso compete à pasta. A nossa orientação sempre é opinativa, né, nesse sentido. Fazemos reuniões de assessoramento, nesse caso, foram sempre muito corridas, inclusive com o comitê, sim, o comitê participou, não conosco em reuniões, mas eu sei que as decisões foram todas colegiadas. E aí, quando a deputada me pergunta por que o secretário da pasta não foi envolvido diretamente, eu acredito, porque não compete a mim essa decisão, mas por conta do decreto que criou o comitê, que colocou num colegiado e não individualizou o secretário nessa atuação. A aferição de documentos. Quanto à Invest São Paulo, também não tenho esse poder de decisão, de verificar, eu acho que o governo deve ter tomado todas as coisas, eu, salvo engano, agora o processo está muito grande mesmo, eu já olhei várias vezes, mas, salvo engano, existem 2, inclusive, processos, um de execução e um que a gente chama que é o processo mãe, onde estão as cotações de preço e essas cartas de recomendação da empresa pela Invest. Posso depois, com o tempo, bater de novo com a deputada, nesse contato mais próximo, e explicar ponto a ponto. Acho muito importante, acho que as suas ponderações foram
muito boas, inclusive para dar oportunidade para a PGE esclarecer a orientação, o que nos baseamos e quais são os estudos que fizemos para chegar a essa conclusão. Então, fico aguardando um contato, estou à disposição para o que quiser. Eu acho que a transparência, o diálogo, a discussão é a coisa mais importante, principalmente nesses tempos aqui que nós estamos vivendo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Está inscrita a deputada Marina Elu, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos, caros colegas. Primeiro, quero cumprimentar a procuradora por estar conosco nessa manhã. Quero salientar que é raríssimas oportunidades que a gente tem de receber uma mulher ocupando o cargo máximo de uma instituição, então fico muito feliz de a gente estar tendo essa oportunidade aqui hoje, ver uma apresentação tão bem feita, tão bem elaborada. Quero parabenizar também a minha colega Janaína por ter feito a pergunta a respeito acerca dos respiradores. É uma preocupação também que a gente vem acompanhando no nosso mandato, é um contrato que necessita sim de mais transparência, e a gente também colocou, impetrou alguns requerimentos de informação a respeito dele. Pelo que eu entendi da fala da Janaína, as orientações da Procuradoria não são a questão, elas estão bem claras e, no meu ponto de vista, estão bem embasadas de como deveria proceder a contratação nesses momentos de calamidade. O problema realmente foi a execução e a transparência na execução. Eu acho que a gente precisa entender outros caminhos para chegar nessas informações que a colega colocou, que realmente são bem importantes. Então, a respeito, eu tinha separado esse tema também para trazer, mas acho que já foi bem abordado. Eu queria trazer um outro tema para perguntar para a senhora a respeito das transparências nos incentivos fiscais do governo do estado. Esse é um tema bastante caro aqui para o mandato, que a gente acha que tem muito a evoluir no nosso estado, e tem dois processos que a gente tem acompanhando, um em relação ao processo, ele é um número bem grande, né, mas de 21/8/2018, que foi impetrado inclusive por um filiado da rede, que não foi concedida a tutela antecipada, porém no julgamento final da primeira instância, o juiz considerou a ação procedente e determinou que a Fazenda do Estado preste as informações referentes aos benefícios tributários e incentivos fiscais. No entanto, ela tem que refazer o reexame necessário, né, para a segunda instância, e por conta da pandemia está tudo suspenso. Mas o outro processo que a gente vem acompanhando são dos nobres colegas aqui da casa, Tenílio Barba e Paulo Fiorillo, que teve a tutela antecipada deferida em caráter liminar o ano passado, no 4/11, foi bem importante, porque fazia bastante sentido a gente ter essas informações, porque era no contexto da votação da LDO, e esse era um tema importante, eu acho, para a nossa discussão enquanto deputados da casa, qual deveriam ser as diretrizes do orçamento, quando a gente teria que saber qual é a diretriz e a transparência nos incentivos fiscais e benefícios tributários. Porém, essa tutela antecipada foi a PGE entrou com um agravo de instrumento nesse momento e foi aceito o agravo de instrumento da PGE, então eu queria entender um pouco desse raciocínio, por que isso aconteceu e por que foi a escolha da PGE entrar com essa agravo de instrumento e quais são os próximos passos. Nesse momento, a gente segue entendendo que essa ação dos nobres colegas voltou a tramitar em primeira instância e aguarda a produção de provas. Então, eu entendo que, do ponto jurídico, os dois processos estão não há nenhuma irregularidade, né, estão correndo de acordo com o trâmite jurídico esperado, porém, esse é um tema bastante caro, eu acho, para a nossa apreciação enquanto deputados, e eu queria ouvir um pouco da perspectiva da Procuradoria-Geral a respeito desse agravo de instrumento que foi utilizado ano passado na ação dos colegas, e um pouco a respeito de transparência de incentivos fiscais e benefícios, como que a gente pode ter mais acesso a essas informações que, no meu ponto de vista, são muito importantes da perspectiva de transparência do orçamento do Estado, já que a gente está falando de muitos bilhões de reais, né, em torno de 17 bilhões de reais. Obrigada. Essa era a minha pergunta. Obrigada, deputada. Presidente, posso responder? Okay. Benefício fiscal, e essa discussão é uma grande discussão, inclusive internamente, no Estado, quando eu falo governo, Estado, as pastas e para fora. A discussão é o que se caracteriza como sigilo fiscal e o que não é sigilo fiscal. O que
a Secretaria da Fazenda pode ser transparente, deve ser transparente, mas o que é transferência de sigilo, e aí tem regras bem amarradas em relação a isso, ou não. Tá? É uma discussão que nós enfrentamos, eu falo nós porque é a Secretaria da Fazenda, agora estou colocando como advogada, né, do governo como um todo, há bastante tempo, alguns anos. Este ano essa discussão também surgiu no Tribunal de Contas do Estado. Nós já tivemos uma interpretação aqui um pouco menos restritiva em relação a sigilo. Fizemos pela primeira vez, ou não digo primeira vez, mas assim, talvez ineditamente, uma transferência de sigilo para o Tribunal de Contas em relação a esses benefícios, porque há uma orientação, inclusive, acho que de governos anteriores, mas é mais enfática deste governo, que haja a maior transparência em dados, em benefícios e em tudo isso. As ações tributárias, as ações judiciais, que eu falo, nós somos advogados, temos que defender a nossa tese, né? Aguardando aí a posição do judiciário em relação a isso. Se for determinado que esse sigilo tão alegado nos benefícios deva ser aberto, não há problema nenhum, mas é uma alegação de segurança muito enfática e muito que nos preocupa destes dados. A Secretaria da Fazenda tem como atuação legal a preservação desse sigilo e há uma interpretação que está sendo discutida como transferir esse sigilo, qual é a segurança que eles têm para a transferência desse sigilo, quais são as normas e os termos necessários para essa transferência. Eu acho que é uma discussão muito válida, que precisa ser enfrentada no Estado, né? E nós já iniciamos, acho que essa discussão mais assim, profundamente este ano. Eu acho, não sei, você está me dizendo de número de processos, eu não estou lembrada agora, mas esse número de processos, eu acho que você me disse, era assim, era um pedido amplo, né, de abertura total de todos os benefícios, né? E dentro não precisa nem se apegar aos processos em si, era mais para trazer a contextualização. Eu realmente queria entender como que está essa discussão e como que a gente pode avançar nesse tema. Não precisa se apegar, não tinha uma expectativa que você soubesse responder a respeito do processo em si. Porque assim, o que nós estamos, esse tema é bem atual, tá? E o que nós estamos estudando, que é se existe sigilo em tudo, eu acho que isso já caiu, não existe mais sigilo em tudo, mas dentro dessa escala de benefícios, nós temos grau 1, grau 2 e tal, porque não é justo que a gente abra, por exemplo, dados que atinjam a transparência e vamos por assim, a intimidade, estou agora usando um termo, de uma empresa, que chegue até faturamento, que chegue até operações que eles fazem, isso é legalmente, como se fala, proibido, né? Então, qual é o limite dessa transferência de sigilo e se ela for permitida e legal, qual é o termo adequado para que ela seja feita? Essa eu acho que é a maior discussão. Não sei se eu respondi. Não, mas é o que nós temos. Obrigada. Senhores deputados, na medida que não tenhamos ninguém... Pela ordem. Deputado Carlos, está com a palavra. Presidente, ainda que eu não tenha feito a minha inscrição aqui, posso me inscrever agora? É isso que eu queria dizer. Apenas para... Está com a palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos deputados que participam desta sessão. Apenas cumprimentar a doutora Maria Lia, procuradora-geral do Estado, e dizer, eu vi na apresentação que nós temos aí cerca de 335 bilhões, né, no passivo de dívida, mas executável, aquilo que pode ser cobrado, cerca de 150 bilhões aproximadamente, se não me falha a memória. Quanto a isso, eu me lembro que havia projetos no Senado para que isso pudesse ser mais efetivado e trouxesse mais benefícios para os estados. Tem sido feita alguma ação da Procuradoria nesse sentido para consolidar ou dar efetividade na cobrança desses recursos que são tão caros e que poderia ajudar tanto a população, principalmente num momento como esse, doutora? Obrigada, deputado. Sim, isso é um acompanhamento diário e feito muito de perto
Eu vim dessa área, eu sou originária da área de arrecadação de dívida, então eu tenho assim, um carinho muito especial por isso. Como todos devem ter, né? Porque é o dinheiro que deve ser revertido para o erário. Sim, há vários projetos, nós estamos acompanhando, e assim que forem aprovados, nós implementaremos o que for possível, o que for viável, o que for decidido pelo governo. Há uma preocupação nossa interna, que eu acho que é boa, que é de estar constantemente atualizados na cobrança. Em sistemas de inteligência do que é cobrança, de tipo de cobrança, há uma preocupação. As coisas hoje mudam muito rápido, a legislação é muito veloz, os sistemas que nos permitem, eu não digo sistema de investigação, porque não é isso a investigação. Quando a gente tem BI, que nos dão critérios objetivos para que essa cobrança não seja feita com direcionamento subjetivo ou sem transparência. Tá? Quando eu mostro todos os gráficos, é uma organização que nós fazemos questão de ter aqui, de programas, ferramentas de ponta para que os critérios objetivos de cobrança sejam efetivos e transparentes e que sejam atualizados, porque isso muda com uma velocidade muito rápida. Então, São Paulo hoje é considerado o estado com o maior percentual de recuperação da dívida. São Paulo já foi chamado várias vezes na Secretaria de Tesouro Nacional e junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para apresentar a nossa segmentação e nosso saneamento e a nossa atualização constante, tanto da legislação como da atuação. Então, só para dizer que nós estamos atentos. E estamos abertos também a sugestões. Tem a palavra o deputado Alex Madureira. Bom dia, doutora Lia, bom dia a todos os colegas. Mesmo não sendo titular aqui da Comissão de Constituição e Justiça, está aqui a deputada Marta, que eu estou vendo ela de azul ali, bonita, bem arrumada. Um beijo para você, Marta. Eu gostaria só de fazer uma colocação. Primeiro, agradecer à PGE. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o doutor João Carlos, deixa eu tentar falar o nome dele aqui, Pietro Paolo, que me atendeu muito bem, foi uma reunião muito rápida. Em 5 minutos, a gente resolveu todos os nossos problemas. Se fosse sempre assim, seria muito bom. Doutora Lia, é só uma colocação que eu gostaria de fazer e até ouvi-la como Procuradora-Geral do Estado, a advogada, né, do governo do Estado de São Paulo, ouvi-la como advogada e a sua opinião quanto a um assunto. As igrejas no Estado de São Paulo, está aqui o deputado Carlos César, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica aqui da Assembleia Legislativa, mas eu quero falar das igrejas como um todo, né? Igrejas evangélicas, católicas, espíritas, de todas as denominações que prestam um trabalho social em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil e na capital de São Paulo. Foi considerada as igrejas como um serviço essencial, né, num parecer do governo federal, e as igrejas têm um papel fundamental na sociedade. Eu gostaria de saber da senhora o posicionamento da PGE. O governador acabou não manifestando diretamente isso, mas quando houve provocação de alguns prefeitos questionando a possibilidade da reabertura dos templos religiosos, eu sei que é algo que é uma coisa muito pontual, mas o governador não se manifestou quanto a isso. Mas, sendo provocado, a Secretaria de Desenvolvimento Regional respondeu aos prefeitos, indicando sim que as igrejas eram consideradas serviços essenciais. E, claro, nós tivemos aqui na capital de São Paulo um tratamento diferenciado, né? Em um dos decretos que o prefeito Bruno Covas liberou aqui, ele colocou as igrejas como serviço essencial e colocou algumas regras para que elas voltassem ao seu funcionamento, 30% da capacidade, medição de temperatura na entrada, colocação de locais com álcool gel,
a obrigatoriedade da utilização de máscara, o distanciamento dentro das igrejas, respeitando uma distância mínima de 2 metros ou 1,5 metro entre uma pessoa e outra. Eu queria saber qual que é o posicionamento da PGE quanto a isso, uma vez que muitos prefeitos e até mesmo a Polícia Militar, a Polícia Civil no interior, eles estão interpretando de formas diferentes. Tem lugares que estão conseguindo realizar suas reuniões religiosas sem ter maiores problemas, respeitando esses critérios que eu coloquei aqui, mas tem lugares que não estão conseguindo realizar. Por quê? Porque eles dizem que no decreto do governo do Estado de São Paulo não está claro se as igrejas estão inseridas realmente ou não. Essa é a minha pergunta para a senhora. Bom dia, deputado. Fico contente que o senhor tenha tido uma boa reunião com o João Carlos. O João é muito querido, um procurador muito experiente na área e muito prático. Aliás, esse é o nosso comando aqui. Não dar respostas práticas e rápidas, né, e diretas. Então, eu fico feliz que tenha dado certo. Quanto ao questionamento sobre esta recomendação, que nós consideramos uma recomendação e não uma proibição, que eu vou falar aqui que, na verdade, foi uma pegadinha, né, deputado? Fala a verdade. Porque essa resposta não veio em nenhum lugar, mas, assim, eu vou tentar responder um pouquinho. Todas as decisões do governo foram baseadas no Comitê da Saúde. Sim. Nós consideramos que o ato do governo que recomendou a não realização de cultos foi por uma questão sanitária, para evitar aglomerações, para evitar o número de pessoas em um ambiente que normalmente, né, salvo excepcional, são fechados. Essa é a recomendação. Quando o governador fala para que cultos, missas, como o senhor falou, qualquer tipo de manifestação religiosa não ocorra, não é uma proibição pela manifestação, mas sim pela aglomeração. É uma recomendação sanitária. Por isso que nós seguimos essa linha. Temos autorização, né, para não seguir a lista de essencialidade. Nós entendemos que a decisão do ministro nos deu essa autonomia para essa decisão estadual. E seguindo a decisão do Comitê de Saúde, o governador recomendou que esses cultos não sejam feitos. Eu não sei agora, eu acho que não houve proibição expressa e nenhum decreto, só uma recomendação para que isso ocorresse. Acredito que agora, com a mudança de cenário, né, e com essa nova fase que nós estamos vivendo, o comitê, como o senhor mesmo colocou, já tenha autorizado ou que esteja preparando a autorização para que isso volte com a segurança necessária para a não transmissão do vírus e tudo. Sei que foi um período duro para todos nós, para atender essas recomendações, essas coisas, com muitos questionamentos, não só dessa área, mas de várias outras, e nós mesmos aqui, muitas vezes, sempre, não é na dúvida, mas assim, de interpretação, submetíamos a questão sempre ao Comitê de Saúde. Então, como o governador tem dito nas suas entrevistas, e eu posso lhe garantir aqui como procurador-geral, que quem está mandando na pandemia é o Comitê da Saúde e direcionando as nossas atuações. Tá? Obrigada. Obrigado. Tem a palavra o deputado Carlão Piantara. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos. Primeiro, me desculpar que eu entrei aí 20 minutos atrasado. Estava fazendo minha declaração de imposto de renda, viu, procuradora? Para ver se a gente faz logo essa entrega a declaração. Mas, primeiro, cumprimentá-la. Do Carlão é 3 dias para fazer. É nada, foi 10 minutos. Foi os 10 minutos que ficou atrasado, Carlos César. 3 dias, rapaz. Tanto bem para declarar. Mas cumprimentar a todos e cumprimentar a procuradora. Eu gostaria, doutora Lia, se a senhora pudesse, pelo menos, explicar para os deputados a respeito do nosso escritório hoje, o escritório do governo de São Paulo, em Brasília, que está fazendo um trabalho de excelência com, se eu não estiver equivocado, com 20 e tantos procuradores de São Paulo, morando hoje em Brasília. Porque todo o problema que nós temos em Brasília
primeira medida que o Congresso Nacional faz é vamos tirar dinheiro de São Paulo, porque São Paulo é um estado rico. Esse é o pensamento do Brasil todo e é um pensamento que traz um transtorno enorme. Eu acho que se você puder, rapidamente explicar a estrutura que você tem, que a Procuradoria-Geral do Estado hoje tem em Brasília, é importante para os deputados saberem que o governo de São Paulo, que a Procuradoria-Geral de São Paulo também tem um trabalho enorme fora da Procuradoria, fora do Estado, para defender São Paulo. E cumprimentá-la, nós temos certeza que a Procuradoria, as mulheres mandam em casa, né? E agora mandam no Estado também. E quando a Lia, com essa cara de boazinha, viu, doutora Janaína, fala que eles apenas opinam, é ordem, né? É ordem. O governador pede muito claramente que a palavra da Procuradoria seja a palavra final para as decisões do governo de São Paulo. Então, parabéns, Lia, a você, a todos os procuradores de São Paulo, cumprimentar os deputados e apenas que você pudesse explicar um pouco essa atuação da sua Procuradoria lá em Brasília. Obrigada, Carlão, pelos elogios. Ele está sempre exagerando um pouco, porque nós só opinamos, sim. A ordem é dada, a gente sabe por quê, porque ainda não perdi o juízo, né? Embora seja de carreira e tenha assim, sempre o interesse público a zelar, ainda não perdi o juízo. Nós temos, sim, uma procuradoria, que não é nova nessa gestão, mas sempre com 12 procuradores que atuam nos tribunais superiores, acompanhando de perto as ações que envolvem o Estado de São Paulo ou teses que podem nos afetar. Hoje nós temos um trabalho também conjunto com a Secretaria, com o governo do Estado de São Paulo. O escritório do governo de São Paulo em Brasília é dividido, metade é procuradoria e a metade, que é o nosso, a gente fala o embaixador, o embaçaí, que fica lá para detectar o que é detectado politicamente ou um avanço, uma discussão que precisa de uma orientação jurídica, de um assessoramento, é automaticamente e rapidamente passado pela Procuradoria para que a interpretação jurídica seja dada naquela discussão. E aí, sim, digamos, isso é constitucional, é inconstitucional, precisamos adotar esse caminho, precisamos de uma defesa aqui maior, ou concordamos com os outros estados. Muitas vezes, teses levantadas pelos outros estados são, eu digo assim, não boas, mas nos atendem, outras vezes não. Tem uma atuação também muito próxima ao grupo de procuradores gerais do estado, de todos os estados. Nós temos diariamente conversado com todos para uma atuação conjunta no que compete aos estados contra a União ou outros também posições. Por exemplo, agora nessa lei complementar que nós temos, a 173, qual é a posição que devemos adotar, o que está sendo discutido, qual é a posição que está sendo dentro do Congresso, dentro dos meios jurídicos, das procuradorias, uma atuação integrada. Então, são 12 procuradores que ficam lá, se comunicam diariamente conosco. Eu não sei se alguém conhece a doutora Camila, que é a minha assessora, que está aqui direto, que é o meu braço direito, foi chefe de Brasília durante muito tempo, conhece a fundo este acompanhamento. Mas hoje a integração é muito próxima às questões políticas. Não para interferência política, a Procuradoria não aceita, vou dizer assim, de uma forma carinhosa, a interferência política, mas ela conduz a discussão para que ela chegue à discussão, à votação, da forma melhor possível, para que depois não tenha inconstitucionalidades, essas alegações todas que nos prejudicam todo um trabalho percorrido. Não sei se eu consegui atendê-lo, Carlão. Esgotada a lista dos oradores inscritos, eu vou passar a palavra para a senhora procuradora fazer suas considerações finais. Obrigada, presidente. Só para agradecer, dizer que foi um prazer e uma honra estar aqui, que a PGE está aberta a esse tipo de audiência e a outros pessoalmente, a recebê-los com total transparência, carinho e boa vontade de resolver não só problemas pessoais, mas as dúvidas que tenham sido postas. Eu sei que a Assembleia tem também um corpo técnico, tem advogados excelentes que podem auxiliar, mas dizer que nós estamos à disposição sempre que formos chamados ou que formos procurados por qualquer um dos senhores.
Então, agradeço essa oportunidade e tenham um bom dia. Eu queria agradecer a doutora Lia pela presença, parabenizá-la pela fala, pela gentileza com que respondeu as questões de nossos deputados e dizer a todos que nada mais havendo a tratar e está encerrada a reunião. Maravilha. Abraço a todos. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. A Marina lá com a neném gracinha. Da creche da Marina. A Marina só fica exibindo pra gente o nenenzinho dela lá. Ó. Aqui fazendo um pouco de tudo ao mesmo tempo. Obrigada, procuradora. Obrigada pelo